Dentro de uma sociedade narcísica, a festa da Trindade é uma grande oportunidade para pedir ao Senhor Unitrino a graça de sairmos de nós mesmos, da nossa egolatria, da nossa autossuficiência, para encontrarmos a nossa riqueza existencial na doação de nós mesmos, em vista da promoção do outro. Quanto o nosso Deus pode nos curar de um eu egoísta, aquele que enxerga nas pessoas circundantes meros trampolins que devem ser usados e depois descartados. Em Deus, as relações interpessoais são bem mais interessantes e plenas de solidariedade. A começar pelo Pai, a primeira pessoa divina, que ao se contemplar, não se em si mesma. Imaginemos que o Pai possua um celular que oferece a ele um selfie. Pois bem, aquela tela mostrará a imagem do Pai. Sendo assim, se o Pai é bondade, a sua imagem divina será bondade. Se o Pai é felicidade, a sua imagem divina será felicidade. Se o Pai é vida, a sua imagem divina será... para tudo agora, hein? Se você me disse que a imagem divina refletida naquela tela é vida, então tal imagem deve possuir vida, ou seja, ela deve ser uma pessoa que tenha movimentos e atitudes próprios. Afinal de contas, se a imagem é a vida, ela não pode ser um mero reflexo. A imagem que reflete a vida divina, ela deve ter vida em si mesma, ou seja, ela deve ser uma outra pessoa que reflete sempre a imagem do único Deus. É como se tal imagem saltasse para fora da tela do celular do Pai. Ambos possuem a mesma essência divina, contudo, são pessoas distintas. O Pai, que se enxerga no Filho, e o Filho, que reflete o Pai. As duas pessoas referidas são interdependentes. Entre eles não existe nenhuma sombra de egocentrismo narcísico que faria com que um sentisse a necessidade de sobressair-se, instrumentalizando o outro. Entre eles existe um infinito amor divino que faz com que um promova o outro. Esse amor divino, nutrido pelo Pai e pelo Filho, que são vida, não pode ser tão somente um mero sentimento. Estamos falando da intimidade do Pai e do Filho, e lá tudo é vida, inclusive o sentimento de amor, que procede do Pai e do Filho. O amor em Deus é pessoa que possui uma identidade própria, aquela dominada pelo Cristo de Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Na festa de hoje percebemos que, mesmo sozinho, Deus é uma comunhão de pessoas interdependentes. Para Deus Pai se conhecer, ele se enxerga no seu Filho, sua imagem divina e viva. Para Deus Pai amar a sua imagem viva, ele o faz por intermédio do Espírito Santo. Percebe que não estamos falando de deuses diferentes? Falamos de um único Deus que se conhece e se ama, mas não de forma autossuficiente e muito menos instrumentalizando outras pessoas. Ah, se nós nos relacionássemos com os outros dessa forma. Como seria bom se, como o Pai, contemplássemos os outros como extensão da nossa identidade. Se assim o fizéssemos, sempre amaríamos aqueles que nos cercam, pois tal atitude seria uma forma de amar a nós mesmos. Eu não te disse que a festa de hoje pode nos tirar deste narcisismo e egoísmo dos tempos atuais? Especialmente se vivermos esta festa dentro da Santa Missa, onde encontramos Cristo Eucarístico infundindo em nossas existências terrestres o Deus unitrino que está nos céus. Pelo Filho de Deus Eucarístico, nos tornamos já nesta terra filhos adotivos do Senhor. Temos condições de refletir o rosto do Pai para todos, tal como Cristo reflete o rosto divino para o mesmo Pai. Pela Eucaristia podemos amar os outros pelo poder do Espírito, tal como o Pai e o Filho se amam pelo Espírito. Pela Santa Missa, a Santíssima Trindade está no meio de nós, tal como estamos visceralmente ligados no nosso Deus unitrino. Não foi por acaso que o evangelista Mateus narra o Cristo falando no Evangelho de hoje: eu convosco sou até o fim. Ué, não seria melhor traduzir o texto grego do Evangelho como eu estou convosco até o fim? Sim, para a lógica do português, esta é a melhor forma de tradução. Contudo, para a lógica da teologia bíblica, é melhor traduzir o texto grego tal como ele está: eu convosco sou até o fim. A razão para essa escolha de tradução do texto grego de São Mateus é pautada no fato de que o pronome convosco está no meio do nome de Deus, eu sou, revelado a Moisés.
O pronome convosco, que está entre o eu e o sou, representa cada um de nós, inseridos na essência divina que se autoproclama eu sou. Na ordem literária eu convosco sou, Cristo revela que a Trindade quer também se conhecer e se amar, contando com a nossa existência que está mergulhada no íntimo de Deus pelos sacramentos da Igreja, tal como o pronome convosco está no meio do eu sou divino. Sendo assim, na expressão eu convosco sou, Cristo revela a nova e eterna aliança que possuímos com Deus, a ponto de fazermos parte do seu nome sagrado. Agora, vivendo uma profunda intimidade identitária com a Trindade, poderemos contar com seu auxílio para renovar e restaurar as nossas alianças uns com os outros. Teremos a força do alto para renunciar a qualquer tipo de egocentrismo doentio, pois as nossas relações serão estabelecidas em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.